capítulo de número 15, segundo o livro das Crônicas. Enquanto o irmão localiza, queremos agradecer a todos os internautas que estão sintonizando conosco a Rádio Web Jesus é o Caminho, Muzambinho, Minas Gerais, um abraço aos irmãos lá, Barueri, São Paulo, Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Campina Grande, na Paraíba, Serra Talhada, Pernambuco, Resende, Rio de Janeiro, Umuarama, no Paraná, Palmares, em Pernambuco, Sarandi, lá no Paraná, João Pessoa, na Paraíba, Guaraci, São Paulo, Indiairoba, no Sergipe, Pirassununga, São Paulo, Feira de Santana, na Bahia, Três Passos, Rio Grande do Sul, São Paulo, capital, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Campinas, São Paulo, Presidente Pitácio, em São Paulo, Brejolândia, na Bahia, Sumaré, em São Paulo, Polônia, no estado de São Paulo, Quatro Barras, no Paraná, Nagonha, no Japão, Tóquio, Japão, Nagoya, também no Japão, Campina Grande, na Paraíba, Guarulhos, Kansas, nos Estados Unidos, Amsterdã, na Holanda, Somerville, nos Estados Unidos, Massachusetts, Estados Unidos, Newton, também lá nos Estados Unidos, Limeira, Salvador, na Bahia, Sumaré, São Paulo e Hortolândia. A todos os internautas, nossa saudação, e com certeza Deus tem algo para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor, segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Amém? O tema que queremos compartilhar nessa noite está ali no fácil dos irmãos observar. Sem meu conserto, não há conserto com Deus. Sem meu conserto, não há conserto com Deus. Então tem duas palavras com a mesma semântica, tem duas palavras com o mesmo som, mas o significado totalmente diferente. Podemos assentar. E queremos focar aí o versículo em que o conserto com S, esta palavra significa ato ou efeito de consertar, reparação de erro, deriva do verbo consertar, que é um verbo transitivo direto, porque quem conserta, conserta alguma coisa ou conserta algo, não é? Quer dizer reparar, arranjar o que está errado. Então, sem o meu conserto, não há o conserto com a letra C, que quer dizer pacto, firmado com responsabilidade. É aquilo que está combinado, é uma combinação, é um compromisso firmado. Então Deus faz um conserto com a letra C, comigo ou conosco, se partir de mim eu consertar aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito para sentir que Ele realmente tem uma aliança conosco, tem uma aliança comigo. No primeiro tópico que nós focamos ali, peço para voltar aí no primeiro tópico, primeiro slide, tem ali um símbolo, tem lá dois pactos, tem uma aliança feita de espinho e uma aliança feita de ouro. Aliança ou arco, o conserto com os espinhos,
foi aquilo que o Senhor fez, sacrificando em meu lugar, para que Ele pudesse fazer uma aliança sólida, uma aliança perfeita, um pacto harmonioso com a minha vida e com a sua vida. Também nesse simbolismo pode dizer que se eu não consertar dos meus espinhos, se eu não consertar dos arcos, dos acertos que eu faço com a minha rebeldia, não pode também ter um conserto de paz da parte de Deus para conosco. Então, voltamos ao versículo que lemos: o Senhor está conosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, será achado, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Então Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. À medida que vou rompendo o meu compromisso com Deus, vou estragando o concerto e o pacto que Ele tem comigo. São coisas às vezes pequenas que nós vamos inserindo na nossa conduta, no nosso comportamento, e isto com certeza traz ruínas que muitas vezes nós não nos apercebemos, mas isso traz prejuízos espirituais para cada um de nós. E queremos focar ao longo da mensagem aquilo que o Senhor colocou no nosso coração há alguns dias. Esta palavra está ao meu coração há alguns dias, e há 2 semanas, uma madrugada falando com Ele, num estado de assim, na minha angústia pessoal, falando com Deus, Ele me levou a esse versículo: o Senhor estará convosco enquanto vós estiver com Ele. Se deixar, Ele deixa. Se buscar, você encontra. Mas se deixar, você não vai encontrá-lo. Então o Senhor estará conosco enquanto estivermos com Ele. Mas no Salmo de número 66 e o versículo 18, vamos já começar a focar o estrago que podemos fazer na nossa aliança com Deus, e isto fará com que o conserto, o pacto que Ele tem conosco, venha a sofrer aí decomposição, ou seja, venha a perder a sua essência e o seu significado. Salmo 66, 18 diz assim: se eu atender o acraseado à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aleluia. O Senhor fez um pacto com a humanidade. Ele olhou do céu à terra e não viu um justo sequer que fosse capaz de ser o porta-voz de uma mensagem de restauração da comunhão da humanidade com Deus. Mas a solução fora que Ele, olhando para as necessidades, Ele enviou seu Filho Jesus para que pudesse recuperar a aliança, o concerto com o homem, e pudesse restabelecer o canal de comunicação do homem com Deus. Mas olhamos aqui nesse salmo: se eu quebrar o pacto, o concerto que Deus fez com a letra C comigo, isto vai fazer o quê? Se eu atender a iniquidade no meu coração, se eu dar lugar à iniquidade, esta ação vai aniquilar o concerto de Deus comigo. E este concerto de Deus comigo, conosco, só pode ser restabelecido quando
eu voltar-me para Ele. E o voltar-se para Ele quer dizer eu me arrepender, eu buscar consertar as partículas que fazem com que a minha aliança ela mude o seu conteúdo. Aliança de um metal que fala da santidade e da pureza de Deus, foi trocado por esse, vamos usar aqui uma linguagem bem comum, por esse cipó espinhoso, que eu entrelaço com as minhas atitudes, e isto faz com que não tenha a essência do conserto de Deus conosco. Então se cada um de nós atendermos no coração a iniquidade, Deus com certeza não nos ouvirá. Mas a partir do instante em que eu me interessar a comunhão com Deus, isto vai mudar as situações. Por quê? A iniquidade, como essência, ela bloqueia a comunicação com Deus. Mas se eu me consertar, Deus fará conserto comigo. Aleluia. A iniquidade bloqueia, como diz aí o versículo na sequência, Isaías, no capítulo 59. Eu disse, a iniquidade bloqueia a comunicação com Deus. 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas como eu disse, a iniquidade bloqueia a comunicação com Deus. O verso 2, que os irmãos podem acompanhar aí, diz o seguinte, aleluia: mas as vossas iniquidades fazem separação, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E o salmo que nós lemos fala: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A iniquidade bloqueia a comunicação. A iniquidade levanta um muro que dificulta a comunicação com Deus. E há momento em que nos sentimos que a nossa oração não está como que chegando diante de Deus. Faço minha analogia, dá a impressão que não passa do nosso teto, não é? Há momentos em que nos preocupamos, há momentos que nós vamos falar com Deus. Você tem problema? Quem é que não tem? Você tem dificuldade? Quem é que não tem? E há momentos que sentimos como que a comunicação está bloqueada. Mas quando nós acordamos que o meu conserto, sem o meu conserto, não há conserto de Deus, não há conserto com Deus. A partir do momento em que eu olho para dentro de mim e começo a analisar a minha situação, começo a pesar o porquê eu sinto que a comunhão não está fluindo para com Deus. É como nós que militamos e usamos a internet. Às vezes você não consegue interagir, não é? Às vezes o sinal não vem, mas há momentos que às vezes você precisa, quem milita sabe, reiniciar a máquina, não é? Às vezes você precisa reiniciar. Isto fala restabelecer a comunicação. E quando se procura restabelecer a comunicação, porque a iniquidade bloqueia, mas a confissão e o conserto restabelece. Se teu conserto com Deus, se você tem conserto com Deus, você creia que Ele está
lhe ouvindo nesta noite. Se não tem conserto com a letra C com Deus, conserte-se com Deus hoje, aleluia. E quando sentimos que Deus consertou comigo, consertou conosco, a comunicação é restabelecida e nós damos glórias a Deus e sentimos a sua presença, aleluia. Mas conforme eu disse, que a iniquidade ela forma uma barreira, ela forma um muro, ela forma um empecilho, ela cria dificuldade. E quando nós analisamos a razão desta iniquidade, a iniquidade é como um muro, nós estamos aqui falando e mostrando, ela cria separação, ela dificulta sim a comunicação, mas o conserto resolve. E quando olhamos para o versículo 3 do capítulo 59 de Isaías, ele é muito profundo, é uma palavra muito séria. E se consertar depende de mim, e para que Deus faça o conserto, o pacto e a aliança dele comigo, porque se eu buscar eu encontro, se eu deixar ele nos deixa, e o Senhor está onde nós o deixamos. E voltando aqui à reflexão do que é que às vezes eu preciso olhar para que eu conserte e Deus faça um conserto comigo. O versículo 3, ele é muito sério, ele diz assim, porque Deus falando com Israel, mas espiritualmente pode servir para nós, mas porque as vossas mãos estão consumidas de sangue. Isso fala daquilo que às vezes podemos praticar que fere alguém. E os vossos dedos de iniquidade, aquilo que nós, hoje como temos a internet, o nosso dedo pode dedilhar aquilo que não convém. E isso faz com que os nossos atos estabelece um bloqueio da ação de Deus para com a nossa vida. Então, trazendo o meu conserto com Deus. Sim, sem meu conserto, Deus não tem conserto comigo. E quando olhamos que a iniquidade cria uma separação, e Deus mostrou para Israel a realidade deles como nação, eles clamavam de uma forma sem arrependimento, porque eles tinham na sua mente que como povo da promessa, como descendente de Abraão, como a família escolhida, como aqueles que Deus chamara para ser realmente o povo da aliança, faço minhas palavras, entendiam que estavam vacinados contra qualquer maldade. Mas como nação, eles transgrediram, e agora eles clamavam, mas clamavam como, abre aspas, como se tivesse o direito, se eu sou do povo da promessa, abre aspas mais uma vez, Deus tem a obrigação de me abençoar. Deus não tem a obrigação de abençoar. Deus tem compromisso com a aliança que Ele fez, se eu permanecer. Aleluia. E assim aconteceu com Israel. Se os irmãos lerem o livro de Crônicas, primeiro e segundo de Crônicas, primeiro e segundo de Reis, nós observamos reis de altos e baixos, arrependiam, ia para a adoração, ia para servir a Deus, restabelecia a comunicação, consertava com Deus e recebia a bênção. Mas depois fracassava, e nós também somos sujeitos a fracassar. E a palavra nesta noite é: sem meu conserto, não há conserto com Deus. Aleluia. E voltamos aqui ao versículo, ele fala dos dedos, e nós podemos aplicar no nosso dia a dia. E ele vai mais além: e os vossos lábios falam falsamente. Sem meu conserto, Deus não faz conserto comigo. Deus está a cada instante, a cada momento, registrando o que sai da nossa boca, o que sai nas nossas reuniões,
o que sai em nossas casas, o que sai em nossa família, o que sai em nossas até festas sociais, Ele está vendo. E às vezes clamamos: Senhor, Tu não me ouve mais. Aleluia. Mas aqui olhamos: sem meu conserto não há conserto com Deus. E Deus falava com Israel profundamente nesse versículo: as vossas línguas falam falsamente, e as vossas línguas pronunciam a perversidade. Mas pastor, pode acontecer alguém pronunciar, usar a língua para a perversidade? Sim, há muitos, né? Há situações em que ousam até dizer: eu quero vê-lo pelas costas, mas quando encontra, abraça e aperta. Mas sem meu conserto não há o conserto de Deus comigo. Você tem pacto com Deus? Você tem, aleluia. Aquele que não tem, é noite de restabelecer um conserto com Deus, aleluia. Consertar as suas ações e as suas reações. Mas avançando, o versículo 4 nos diz o seguinte: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Como eu disse, a iniquidade é como um muro, e às vezes precisamos rever o que precisa acertar na nossa vida, para que o conserto de Deus, o ato de Deus na minha vida, a ação de Deus na minha vida, ela pode mudar as coisas, ela pode mudar a minha situação para com Deus. E o versículo que nós lemos fala das separações que Israel vivenciava, e espiritualmente, nós que, conforme muitos teólogos ensinam, e eu também creio, que a igreja também hoje é o Israel de Deus. E Deus mantém o seu conserto com a igreja do Senhor. Mas muitas vezes as nossas ações são quebradas por aquilo que nós não observamos, por aquilo que nós deixamos de fazer, por aquilo que nós deixamos de observar, por aquilo que nós deixamos passar despreocupadamente. Mas a palavra veio para o nosso coração, que a iniquidade ela cria barreira, mas o conserto derruba a barreira. A iniquidade cria separação, mas o conserto traz aproximação. Aleluia. A iniquidade ela faz com que o sinal de Deus não chegue na nossa vida, mas o conserto estabelece o sinal de Deus na nossa vida. Aleluia. E como isso acontece? Quando eu paro e olho para dentro de mim mesmo e começo a avalizar a minha comunhão com Deus, está bem ou não está? Os meus dedos, as minhas mãos, os meus lábios, a minha língua, o meu olhar, o meu falar, o meu caminhar, o meu trabalho, o meu produzir, o meu juízo, a minha justiça realmente é justiça. E quando olhamos aquilo que é preciso ou precisamos consertar, oh aleluia, nós sentimos a presença de Deus, nós choramos e nós buscamos ao Senhor. Mas avançando aí um pouquinho mais na nossa palavra, mas um conserto sincero muda a nossa situação, e sentimos Deus fazendo conserto conosco. Vamos olhar primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, acompanhe aí, irmãos, versículos 8 e 9. A importância da comunicação com Deus, a importância de manter o pacto com Deus,
a importância de manter a aliança, o compromisso que Deus fez conosco. E isso traz um grande valor para a nossa vida com Deus. Verso 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aleluia. O que aprendemos com isto? O que aprendemos com esta palavra? Aleluia. Que perdeu o concerto com Deus, Adão e Eva perderam o concerto com Deus, quebrou o pacto com Deus. Eles tinham o privilégio de, na viração do dia, diariamente, Deus visitar o seu jardim. E ali eles tinham o privilégio de dialogar, de ter a comunicação com Deus, de ter ali aquela reunião especial com Deus. Mas o que aconteceu? Quebraram a aliança, quebraram o concerto, e agora não teve mais aquela condição de ter a comunicação com Deus. Isto foi literalmente com o primeiro casal. E hoje, o que representa para nós o antigo jardim? O que isso podemos tirar aqui de lição para conosco, no sentido de restabelecer o concerto com Deus, nós consertar com S, para que Deus restabeleça o pacto e aliança conosco. Nós podemos entender que hoje o jardim de Deus é a sua igreja, assim como Deus visitava o jardim do Éden todo dia. Aleluia! Deus também visita a igreja todas as nossas reuniões. Aleluia! Deus visita a igreja em todas as nossas reuniões. Por quê? Porque o seu pacto é firme, o seu pacto é fiel, a sua aliança é sincera. Aleluia! A sua comunicação da parte de Deus não muda. Mas o que podemos aprender espiritualmente hoje? Aleluia! Todos os dias na nossa reunião, Deus tem prazer de estar conosco. Deus tem prazer de falar com a igreja. Deus tem prazer em falar com você que tem concerto com Ele. Aleluia! Deus tem o prazer de visitar, como tinha o prazer de visitar ali o Éden naquela ocasião. Mas o que aconteceu? Eles precisaram, eles fugiram, eles observaram que eles quebraram o concerto e agora foram se esconder. E hoje tem muita gente que também tem medo que Deus fala na igreja. Aleluia! Assim como Adão e Eva esconderam entre as árvores do jardim, tem muito que se escondem entre a igreja do Senhor. Se começa Deus usar alguém e a profecia, dá sede e vai tomar água. Dá uma dor interna e precisa sair. Aleluia! Mas quem tem concerto com Deus,
Aleluia, manda kamala, ramanai, aleluia. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir, aleluia. Você tem conserto com Deus, aleluia. Você está consertado com Deus, aleluia. Adão ouviu a voz de Deus e achou de fugir. Se você acha de fugir hoje, se a palavra é séria e fala ao seu coração, você precisa consertar-se com Deus, e quando você conserta com Ele, Ele vai te visitar. Há quanto tempo você não tem a renovação? Há quanto tempo você não fala mais o mistério com Deus? Há quanto tempo você não tem mais as línguas dos anjos? Você não tem o mistério com Deus, aleluia. Mas hoje é noite de consertar com o Senhor. É noite de restabelecer o meu conserto com Ele, aleluia. Se você tem medo que o culto está alegre, precisa consertar. Mas se você não tem medo, você levante a mão e glorifica a Ele. Você dá glórias a Ele, você magnifica a Ele. Ramanaya, Shamakandalaya, Samanaya, aleluia. Você tem medo da voz de Deus? Se você tem medo é que você quebrou a aliança e o pacto com Deus. Mas se você não tem, porque você se consertou com Deus, aleluia. E quando olhamos para o Salmo 113, aleluia, vamos até ler rapidamente. Não está aí no contexto, mas o Senhor nos leva para refletirmos rapidamente nesse versículo. Salmo 113 e o versículo 5, que diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Aleluia, aleluia. Você tem aliança com Deus? Aleluia, você tem. Chega de ficar prostrado, Ele está te olhando aqui. Ele está restabelecendo o pacto com você. Ele está restabelecendo aliança com você. Ele está restabelecendo aliança com você, meu irmão, meu obreiro, com você, músico, com você, irmão do ciclo de oração, com você, jovem, com você, adolescente. Aleluia. Sinta nessa noite Deus se curvando e estendendo a mão para você, aleluia. Estou contemplando a sua sinceridade, eu estou contemplando o seu conserto, e agora vou fazer o meu pacto, o meu conserto com você, aleluia. A tristeza vai sair do seu coração, a angústia vai sair, o sofrimento vai sair, assim diz o Senhor, o sofrimento vai sair, aleluia, e a glória do Senhor vai encher o seu coração, aleluia. Você está sentindo Deus te levantar? Amanai. Você está sentindo? Ô igreja, glorifica o Senhor, aleluia. Mas se alguma barreira, algum empecilho, algum muro for levantado, reflita hoje, aleluia. Conforme Deus fala lá em Isaías 59, do 1 ao 4, reflita hoje e restabeleça a comunhão hoje, e Deus vai te levantar, e Deus vai te colocar de pé, Deus vai fazer de você, aleluia, um agente de bênção, porque a palavra dele não volta vazia, não. A palavra dele te edifica, a palavra te consola, a palavra te conforta, aleluia. Mas quem tem medo quando Deus manifesta na igreja? Aleluia. Fala, Senhor, porque eu quero ouvir. Aleluia. E há momentos que sentimos assim tão pequenos, tão insignificantes, mas quando temos conserto com Deus, aleluia,
Deus estabelece o pacto de fidelidade conosco, aleluia. Mas há aqueles que estão escondidos, né, dentro da igreja do Senhor, aleluia. Mas hoje o Senhor restabelece quando nós consertamos com Ele, aleluia. E qual é aquilo que precisamos fazer com Ele? Ele tem o pacto de fidelidade conosco, e nós precisamos ter o pacto de fidelidade com Ele, aleluia. E o pacto de fidelidade, isso implica em quê? Aleluia. Qual é a nossa necessidade hoje? O pacto da fidelidade com Deus é estar no templo. Hoje ir ao templo, qual é o nosso conceito? Aleluia. São só esses que aqui estão, os membros da igreja? São só esses os músicos da igreja? São só esses os jovens? São só estas irmãs do ciclo de oração? São só estes os obreiros? São só estes os adolescentes? Aleluia, aleluia. Mas é noite de restabelecer o pacto da fidelidade, aleluia. O salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa o quê? Habitar na casa do Senhor só às terças ou só aos domingos. Quantos dias? Todos os dias, aleluia, aleluia. Precisamos refletir o nosso conceito, e se necessitamos, façamos concerto, para que Deus faça o concerto conosco, restabeleça a comunhão, o pacto da fidelidade, nós precisamos, aleluia, aleluia. Mas também tem o pacto da oração. Se ora muito pouco ou quase nada. Mas quando olhamos lá em 1 Tessalonicenses 5,17, os leitores da Bíblia sabem de cor. O que está escrito lá bem rápido? 1, 2, 3. O que está escrito bem forte? Está tão fraco. O pacto da fidelidade está quebrado. Nem lê a Bíblia. Aleluia. Orai sem cessar. Mas hoje, que hora começa o culto nas terça-feira? Que hora começa bem forte a igreja? Que hora começa? Que hora? 7 horas. Que hora você chegou para orar hoje? Responda para mim, não precisa levantar a mão não. Responda para você mesmo. Aleluia. Sem meu conserto não há o conserto de Deus, aleluia. Restabeleça o pacto da oração, aleluia. Orai sem cessar. Lembre-se que a oração muda as coisas, ela muda as situações, aleluia. No domingo à noite, o presidente pastor Levi falou a respeito da oração. E quem que orou? Quem foi chamado para orar na pregação que o pastor Levi pregou domingo? Quem estava domingo à noite? Levante a mão. Sobre quem que ele falou que a oração muda as coisas? Busca na memória, irmão. Estava no culto, já ouvi aqui, 2 pessoas já falaram. Esther, Mardoqueu, a situação, forca armada. O povo seria, e o decreto era que poderia, estaria autorizado lá, o povo lá do império dos persas, eles poderiam por aquele decreto destruir todos os judeus, abre aspas, não seria crime, porque tinha um decreto. Mas a oração mudou a situação. Aleluia! Ramaná, Rachaya. O decreto foi mudado. A forca foi usada na inversão. E o decreto foi mudado. Os judeus podem destruir, aleluia, os persas perseguidores. Aleluia! Minha irmã, você precisa que Deus mude alguma coisa hoje?
Aleluia. Tem uma situação impossível para você, tem para você, obreiro, tem uma situação difícil, aleluia. A oração muda a coisa, a oração muda, meu irmão, muda, Kamanai. Lebachou meneia sabalarra chaia, aleluia. Restabeleça o pacto da oração, aleluia. Chega cedo, irmão, vem buscar ao Senhor. Chega na casa do Senhor, não fique sentado, não. Põe o joelho no chão e o rosto no pó, e a glória de Deus vai manifestar na sua vida, vai manifestar na sua, meu irmão, vai mudar na sua família. Mas se exige a fidelidade, aleluia. Aleluia, aleluia. Mas quando olhamos lá em Atos 4:31, nós observamos ali uma palavra bastante gostosa. Mas vamos pular nesse versículo, vamos falar mais à frente no outro ponto. Mas na que a oração muda a situação, nós podíamos elencar muitas colocações, mas vamos aqui pontuar apenas alguma. Ana, qual era a situação de Ana no 1 Samuel 1, do 9 até o fim do capítulo? Qual era a situação de Ana? Aleluia. Ela era estéril, ela sofria afronta pela sua rival, cujo nome era, como era o nome da rival? Penina. E esta palavra no hebraico significa serpente. Aleluia, aleluia. Mas quem tem pacto com Deus, não tem serpente que te destrói, aleluia. A serpente levou o engano para o primeiro casal, aleluia. Mas Deus restabeleceu o conserto, a comunicação, morrendo um cordeiro, para que pudesse o homem ter novamente comunhão com Deus. E Ana foi na sua angústia para onde que ela foi? Para o shopping? Foi para a festa do peão? Aleluia. Foi para a boate? Aleluia. Foi ver o desfile? Aleluia. Ela foi para o templo, ela só balbuciava. O sacerdote não teve a visão de entender o balbuciar da serva do Senhor. Ele não tinha comunicação. Qualquer um pode perder a comunicação. O título não garante comunicação. O que garante é conserto e dedicação, é estar ao pé do Senhor, é estar junto do Senhor. Isso é que muda, é isso que garante a situação. Ela foi para os pés do Senhor, ela se derramou perante o Senhor, aleluia. Levou a bênção ou não? Sim ou não? Bem forte, sim ou não? E você precisa de uma bênção hoje? Aleluia. Então conserte com Deus, aleluia. Aquilo que está impedindo a comunicação, essa mureta vai cair, aleluia. Esse muro vai cair, esse muro vai cair, e você vai sair daqui hoje dando glórias a Deus. Haverá curas aqui hoje, eu creio, porque o Senhor está aqui, aleluia. A glória do Senhor está aqui conosco, aleluia. O pacto, aleluia, da oração, mas também tem o pacto da verdade. Hoje há uma tendência de seguir o engano, mas João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Segue a verdade que é Jesus, irmão. Aleluia. Não segue sexta-feira de não sei o quê. Não segue, irmão, o sal ungido, a bala ungida, a chave da semana, o lencinho
abre aspas do profeta, Jesus está aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, completa o versículo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei, não, aí estou eu no meio deles, aleluia, amandarrachaia. Você tem conserto com Deus? Aleluia, Ele está aqui para ouvir o seu clamor, aleluia. Esse é o pacto da verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não precisa seguir o engano, não precisa o corredor dos 70, que você se tenta e sai sem nada, aleluia. Aqui não, aqui tem Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Aqui se tem o seu conserto, Deus faz um concerto com você, Ele estabelece a comunhão com você, aleluia, Ele estabelece a bênção com você, mas se seu pacto foi quebrado, Ele está aqui hoje para estabelecer novamente com você, aleluia. Tem também o pacto da doutrina, aleluia, da doutrina de Deus, a doutrina geral de Deus, são princípios, aleluia, princípios que Deus colocou no nosso coração. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu Deus, obedeça, honra teu pai e a tua mãe, que é o mandamento com promessas. Aleluia, sem meu conserto não há conserto com Deus, aleluia, mas Deus estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Então tem o pacto da doutrina, o pacto dos princípios de Deus para conosco, aleluia. Mas pastor, nós estamos na era da ciência, da cibernética, informática e coisas mais. Nós estamos na modernidade, mas modernidade não comunga com iniquidade. Aleluia. E os princípios o que foi pecado no Éden, continua pecado até hoje, aleluia. Nós quebramos pelas nossas ações, nós trocamos o nosso conserto com uma aliança de espinho que fere a santidade e a dignidade de Deus, mas o conserto tira os espinhos, estabelece a santidade, e nós sentimos a glória de Deus, sentimos o poder de Deus, sentimos a ação de Deus. Você está sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo, aleluia. Quem está sentindo pode glorificar o Senhor. Quem está sentindo pode dar glórias ao Senhor. Quem está sentindo magnifica o Senhor, aleluia. Os princípios da contribuição, contribui com alegria, aleluia. Mas quem não tem conserto com Deus murmura de tudo, reclama de tudo, aleluia, mas não é abençoado, aleluia. Quantos são abençoados aqui? Aleluia. Quantos são? Amarranda, camanaia, aleluia. É o pacto da doutrina com Deus, alamanaia, aleluia. Tem alguma maldição lá na sua casa? Olha, você precisa fazer um concerto com Deus, para Deus estabelecer um concerto com você, fazer um pacto com você. A miséria está lá, aleluia. Manaia, segue, menderai, aleluia. Pacto com a doutrina, com a contribuição, pacto de estar na casa do Senhor. Hoje, terça-feira, oportunidade do ensino. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Quantos têm o pacto da escola dominical? Aleluia, é gostoso, irmão. Está perdendo tempo, irmão. Aleluia, venha desfrutar da alegria, aleluia, da casa do Senhor. Isso é o que? É o pacto com a doutrina, com os princípios da casa do Senhor. Tem o pacto do jejum, aleluia, aleluia. Jejum, uma arma poderosa da igreja que estabelece comunhão com Deus. Outro pacto, que a hora já está acabando, as irmãs vão cantar, o pacto da santificação, vida transformada, vida separada dos prazeres efêmeros
deste mundo, repugnante, perverso e profano. Aleluia. Hoje os prazeres estão aí oferecendo os pratos com os mais variados sabores. Assim aconteceu com aqueles 3 moços lá em Babilônia. Trouxeram pratos servidos do manjar do rei. Aleluia. Mas quem tem pacto de santidade, aleluia, não come qualquer prato não, ele vem para a casa de Deus, aleluia. Aqui é a padaria de Deus, aqui tem pão dos céus, aleluia. Aqui tem coisa boa, aqui tem coisa que dá sustentação, traz vida espiritual. Os prazeres efêmeros não envolve com isso, aquilo, não. Veste com a santidade, aleluia. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não expomos ao ridículo e ao profano, não. Onde caminhamos, onde trabalhamos, onde estamos, aleluia. Damos o exemplo da santificação. Aleluia, você tem o pacto da santificação, dá glórias a Deus. Você tem, glorifica o Senhor, dá glórias a Deus, irmão, aleluia. Se não tem, faça o concerto hoje, concerto com S, para que Deus faça o concerto com C, um pacto com a sua vida, e a glória vai encher o seu coração e a sua vida, aleluia. Mas temos também o pacto do quebrantamento, tão esquecido nos dias atuais. Onde estão o nosso choro e a nossa adoração? Aleluia, aleluia. Eu pergunto, quantos trouxeram o lenço hoje? Quem tem lenço aí? Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, amor. Irmão Valmir trouxe até uma toalha. Oh, glória a Deus. Alamanarra, Shai, aleluia. O que é isso, irmão? É o pacto do quebrantamento. Aleluia. É gostoso ouvir a voz do Senhor. É gostoso sentir a presença do Senhor. Mas sente a presença do Senhor quem tem concerto com Ele. Aleluia. Sente a presença do Senhor aquele que o Senhor fez o concerto com Ele também. Aleluia. Você lembra se já molhou o banco da igreja alguma vez? Se você lembra, glorifica o Senhor. E se não lembra, começa a registrar hoje para lembrar a partir de hoje. Aleluia. O pacto do quebrantamento. Alamanaia. Aleluia. Choro pela obra missionária. Quebalaia, samandaia, shaia. Aleluia. Que Deus, irmãos do Departamento de Missões, irmão Juarez, né? Fique de pé o Senhor, que Deus outros. Onde estão os outros? Então fique de pé também, se você é do grupo, fique de pé, que Deus outros. Obrigado, pode sentar. Aleluia. Tem chorado pela obra missionária. Mais de 4 bilhões de pessoas no mundo não são cristãos. Aleluia. Morre por minuto no mundo, uma estatística não atualizada, 186 pessoas por minuto morrem sem salvação no mundo. 186, já deve estar perto de 200, não está atualizada. Aleluia. Mas Deus veio estabelecer hoje aqui o pacto do quebrantamento. Quantos pais, quantas mães estão aqui hoje? Onde estão seus filhos? Aleluia. Os que estão trabalhando ou estão estudando, plenamente justificados. E os outros, onde estão? Aleluia. Mas estabeleça, irmão, o pacto do quebrantamento aqui. Deus vai mudar as coisas na sua vida. Quando você tem chorado pela igreja, pelos pastores da sua igreja, pelo ministério da igreja, aleluia, mandará, manaia,
Não, eles não fazem nada, fazem sim. Tem compromisso de apresentar você diante de Deus, o seu pastor na congregação, o seu ministério aqui, a liderança maior da igreja aqui, com seus componentes nas suas hierarquias. Tem responsabilidade sim, diante de Deus e com vocês. Quando vocês estão dormindo e o telefone do pastor está sendo tocado na madrugada, venha na UTI 3 horas da manhã, batem na porta a 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, você está dormindo, mas o obreiro está lá, fazendo a causa do Senhor, e você não tem chorado, mas você tem criticado, aleluia, mas às vezes a bênção não chega em você, mas se consertar hoje, a bênção vai chegar, a glória vai envolver, a bênção vai te encher, e você vai magnificar o Senhor. Aleluia. Estamos como que anestesiados, sem sensibilidade. Excluiu mais um. Quem? Só ele. Quebrou o pacto, acabou o pacto do quebrantamento. Aleluia. Certa feita, viajamos, eu, minha esposa, meus filhos eram pequenos. Marque bem o que eu vou registrar. Chegando naquela cidade, procuramos a igreja e batemos lá e saiu uma menina do fundo daquela igreja. E eu perguntei para aquela menina: hoje tem culto? Ela disse: hoje não, mas amanhã vai ter o culto do choro. Uma menina assim, pré-adolescente, não era nem adolescente, tinha entre 9 e 10 anos, eu calculei pelo tamanho, pela aparência daquela menina. Eu disse para ela: então me conta o que é o culto do choro. E ela disse: é que amanhã vai tratar um caso aqui na igreja, e vai excluir aqui, acho que 2 pessoas, ela me disse o número, não importa o número, fala o fato, vai ser excluída. E como é a Santa Ceia no domingo, amanhã vai ter o culto do choro, que é o culto do perdão, para participar da Santa Ceia do Senhor, em comunhão com Ele. Aleluia. Não pude ir no culto, porque íamos voltar no outro dia, mas a saudade e o fato está marcado até hoje. Isso faz mais de 30 anos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O pacto do quebrantamento, aleluia. Vamos ler Neemias capítulo 8 e versículo 9, aleluia. O que fala ali em Neemias 8 e 9, a importância do quebrantamento, aleluia. Muitas vezes estamos hoje anestesiados, não tem mais sensibilidade. A palavra fala, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, mas quando o quebrantamento age, entra pelo ouvido, enche o coração, e o povo levanta a mão e dá glórias a Deus, o povo glorifica ao Senhor. 8 e 9 de Neemias, diz assim a palavra do Senhor, aleluia. Vamos ler o 8 para formar o sentido. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava
ouvindo as palavras da lei, aleluia. Foi restabelecido o conserto, ficaram escravos, perderam, levantaram barreira e tiveram o muro da escravidão lá, mas quando restabeleceram e quando ouviram a palavra, choraram, aleluia. Você já chorou hoje, irmão? Aleluia. A palavra falou o seu coração, aleluia. Você pode dar glórias a Deus, você pode dar aleluia. Mas o Senhor também busca nesta noite o pacto do avivamento, batismo com o Espírito Santo, busca pelos dons espirituais, aleluia. Você precisa de avivamento? Aleluia, restabeleça hoje. Volta o versículo que não tinha lido, Atos 4:31. Eu vou citar, não vai poder voltar agora, mas pelo menos irmãos acompanhem, Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falava com ousadia a palavra de Deus, aleluia. Esse é o pacto do avivamento. Esta é uma noite marcante na sua vida. Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje, porque hoje nós estamos frisando que sem meu conserto, Deus não tem conserto comigo, mas quando eu me conserto, Deus faz o conserto comigo. Deus quer fazer conserto conosco. Ele nos amou de uma maneira tão especial, conforme lá em São João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. Se teu conserto com Deus não está bem, conserta-se hoje. Ouça a voz de Deus no seu jardim, que é a igreja. Não tenha medo, sinta a presença de Deus e receba a sua bênção e vitória. Papai do céu está ali com a mão cheia para derramar sobre você. Ele está aqui. Você está sentindo? Aleluia, você está sentindo? Lomanaia, somanaia, chamanaia. Deus tem uma porção cada dia para nós. Deus tem uma porção cada dia para nós. O segredo é não esconder-se de Deus. O segredo é atender o seu chamado. Aí a mão do Senhor está cheia lá do azeite, da água que traz vida para você. Já começou a derramar. Ficamos de pé. Aleluia. Deixa, sinta, irmão, está derramando sobre você. Aleluia, está derramando. Você está sentindo? Aleluia. A fonte de Deus, aleluia. O pacto de Deus, o conserto de Deus conosco. Ei, manaia, chama. Aleluia. Você precisa algo de Deus nessa noite? Aleluia. As irmãs estão prontas? Prepara aí, aleluia. Nós vamos orar agora. Aleluia. Onde você está mesmo? Você que precisa de uma bênção, aleluia. Sinta, você tem pacto com Ele. Deus fez conserto com você, aleluia. Você consertou com Ele, você consertou os seus lábios, o seu proceder, o seu trabalho, a sua vida, a sua família, com o ministério, lá, manaia, lecondechei manarra, sende, maia, tá, manaia, aleluia. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos diante de Ti, Senhor, e a Tua palavra, meu Deus, sem meu conserto, não há conserto com Deus, aleluia. Meu Senhor, e aqui me coloco diante de Ti, suplico, meu Deus, passa pela minha vida, se há, Senhor, algumas consequências, se há algumas inconsequências na minha vida, algum erro, Senhor, que tenho muitas vezes te entristecido, eu peço, Senhor, que me purifica, me perdoa agora, Senhor, me curvo diante de Ti, e espero que como salmista que diz, quem é como o Senhor nosso Deus, que se curva para ver que está
está no céu e na terra. Do pó ergue o pequeno e do monturo necessitado. Ergue, Senhor, o teu filho que está consertando agora. Ergue, Senhor, segura a mão dele agora, segure a mão dele agora, Senhor. Firma os seus pés no seu caminho, para que a tua palavra encontre abrigo nos corações. Senhor, também sabemos que quando vem o avivamento, vem a operação dos dons, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espírito, os dons da fé, dons de curar, operação de milagres e maravilhas, Senhor. Quando tu conserta conosco, ó Senhor, há profecias, há variedade de línguas, há interpretações, há renovações, a cura, Senhor, cura os que estão enfermos, os que precisam, Senhor, de sentir a tua presença. Envolva com a tua glória. Deus, tu estás aqui. Eu te louvo e te agradeço e peço a bênção sobre o teu povo, aqueles que creem e confiam e sentem que tu tens um concerto com ele. Assim oramos agradecidos, ó Pai, em o nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos, as irmãs louvando ao Senhor. Aleluia, nós já estaremos encerrando. Na próxima terça-feira, reunião dos Setor 1, os agentes missionários. Setor 1, na próxima terça-feira. Neste final de semana, festividade no Jardim Pérola. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno
meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Meu louvor receber. Ficamos de pé, irmãos, quinta-feira, noite da vitória. Também a congregação do Olga Verona, está aqui nosso evangelista, irmão Walter, convidando os irmãos para o 15º aniversário do Templo Ciclo de Oração, Vasos de Bênção, que serão realizados os dias 24 e 25 de maio, lá no Jardim Olga Verona, na rua Ângelo Perillo, 505. Programação sexta-feira, irmã Cinéia, sábado, irmã Isabel, e domingo, a missionária Cleide, da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e no domingo, culto com os agentes, ou culto de missão. Pastor Joel orando por nós e nos abençoando, e todos aqui quinta-feira, e venha cooperar com a casa. Sexta-feira tem vigília aqui, dia 17, na sexta-feira, dia da vigília. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que estás no céu. Te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite, a Tua palavra, que a mesma penetre poderosamente em cada vida, em cada coração. Pai querido, dando vitória a cada um dos Teus filhos. Agora, Pai, acompanha os nossos lares, leva-nos na Tua paz maravilhosa, abençoa também os nossos internautas, ó Senhor, que estão ligados conosco, ouvindo a Tua palavra. Sede com cada um dos Teus filhos, aonde eles se encontram, Pai, abençoando. Aquele que precisa de cura, vai curando. Aquele que precisa de salvação, libertação, vai libertando. Para a glória do Teu nome, eu te peço e te agradeço agora e sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.